Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou trazendo aí um novo caminho para esse canal, porque é o caminho original, desde quando eu comecei aqui, por isso tem esse nome, Feminina Gospel. A ideia é conversar com mulheres e trazer algumas situações que eu passei, experiências essas que não foram boas, experiências essas que me machucaram, que me trouxe muita tristeza, mas que Deus me ajudou e eu consegui sair dessa situação. Então eu trago uma bagagem de experiências que me foram boas, porque me fez crescer, e eu vim dividir com você para que você não passe por esse processo. Muitas vezes é isso que Deus faz. Deus permite nós passar algumas situações para que essas situações possam ajudar outras pessoas e aí diminuir o seu sofrimento, tá? Se você está pensando em divorciar, né, não deixe de assistir esse vídeo primeiro antes de tomar essa atitude. O que eu quero dizer para você é que, em primeiro lugar, nós sabemos que o divórcio Deus odeia. E você já parou para pensar por que Deus odeia o divórcio? Simplesmente porque Deus quer nos poupar. Um divórcio traz várias situações, várias consequências. No primeiro momento, quando você está envolvido aí no lance da discussão, das decepções, às vezes pensando até não amo mais, não gosto mais, é uma confusão, a pessoa não te respeita, você não respeita a pessoa, um balaio de gato, né? Como diz aí os antigos. Então a primeira saída que você tem, a primeira porta de escape que você acha é sair dessa situação, né? Parece que o que vai resolver a situação é o quê? Uma separação, um divórcio. Por isso eu também disse para vocês aí no último vídeo, tomar cuidado com quem vocês tomam conselho, tá? Às vezes você vai tomar conselho de uma pessoa que te fala, não, larga mesmo, você merece coisa melhor, você é bonita, você vai encontrar alguém melhor. Mas, gente, nós temos que prestar atenção nas consequências que isso trarão. Ao primeiro momento, é algo lindo, né? É algo que vai resolver ali a situação, principalmente se você tiver filhos. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso, as consequências que isso trarão a essas crianças. Há situações que não tem jeito, tá? Quando eu vou abrir uma exceção, quando há violência doméstica, não é verdade? Falta de respeito, daquelas que te machucam, palavras que te humilham, coisas que tá te ferindo, fazendo com que você até chegue aí numa depressão, numa tristeza profunda. Então não tem outro jeito, tá bom? E o Senhor, nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Há religiosos que dizem que não, até incentivam. Às vezes a irmã vai falar, olha, eu tô passando por uma situação difícil, né? Tá tendo até violência. E a pessoa, não, você casou, você tem que ficar lá, tem que ficar até o fim. Irmã vai orar, vai jejuar e preste atenção sobre isso também. Olha, isso daí tem vários leques que você tem que prestar atenção. Então eu tô indo aí pro lado extremo, esse lado extremo, a primeira saída que tem é você sair desse lugar, tá? Você buscar refúgio, buscar socorro. Não fica aí. Nós sabemos aí quantas histórias que nós temos que o final é triste. O final é devastador. Você sabe muito bem o que tem acontecido aí com várias mulheres, não é verdade? Elas ficam ali naquele relacionamento, elas não vê saída, elas ficam ali, a pessoa faz o mal, depois pede desculpa, ela aceita, e ali vai protelando até chegar numa situação terrível. Então você não deve ficar esperando isso. E o próprio Deus também não é a favor disso, tá? Como eu tenho dito para vocês aí, o nosso Deus, quando nos criou, Ele criou para que nós possamos ser felizes e amadas e respeitadas, tá bom? Então se você não está recebendo isso, o nosso Deus também não quer que você fique sofrendo. Então há pessoas que não têm empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro. É muito fácil, quando você não está passando o processo, falar para outra pessoa ficar, não é verdade? Às vezes um líder religioso, uma mulher religiosa, não, tem que ficar assim, você casou, tem que ser até o final, mas eu tô passando por isso. Amém, irmã, você vai ter que orar, jejuar, você é serva de Deus, mas ela não quer estar lá apanhando, ele não quer estar lá sofrendo, não é verdade? Ele fala para você ficar, então não aceite isso. Busque refúgio, busque socorro, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor força e saia dessa situação. Mas eu quero falar com você, com uma mulher que está passando por um processo normal, tá, gente? É o casamento com o andamento dos anos, com as coisas que vão acontecendo, várias situações, porque aí cabe a cada um, cada caso é um caso. Então são processos que você pode reverter. O nosso Deus pode restaurar sim um casamento que está destruído, tá bom? Temos vários testemunhos aí de mulheres que contam, né, que conseguiram reverter aquela situação, orando, jejuando e tendo as suas ações corretas, né? Se colocando na posição, buscando ali uma restauração.
Então você pode sim, através do nosso Deus e com suas atitudes certas, reverter essa situação de destruição, tá bom? Outra coisa, pensar nas consequências que isso traz. Como eu estava dizendo, quando você está nesse lance da confusão, da briga, o primeiro momento que você observa ali, a única saída que tem é a separação. A única saída que tem é o divórcio. Parece que é a única porta que a gente encontra. Mas, gente, eles precisam entender que após essa porta do divórcio, após isso, tem as consequências que você vai ter que lidar. Então você tem que estar preparada para lidar com isso também. E quando tem filhos, pior ainda, as consequências que ficarão nessas crianças. As dores que elas terão que passar por ter pais separados, não é verdade? Quando consegue ter um impasse bom, às vezes vai ser, dependendo da situação, do clima que está vivendo aquela família, foi o meu caso, quando houve essa separação, chegando a esse ponto, trouxe paz, porque nós estávamos vivendo num lance de briga, de confusão, terceiros se metendo, sabe? Calúnias, defamações, e aquilo foi influenciando de uma maneira terrível, que houve aí uma destruição, uma separação, né, dessa minha relação. Então, por quê? Porque eu não tinha sabedoria, porque eu não tinha alguém que pudesse dar bons conselhos, alguém que pudesse nos ajudar naquele momento, não é verdade? Muito pelo contrário, encontrei pessoas que deram apoio, né? Então, quando o outro resolveu que ia sair, que ia embora, encontrou apoio, né? Não, vem aqui, estamos com você. Larga mesmo, venha ficar conosco. Então ali houve um apoio ao contrário. Então eu fiquei sozinha com 3 crianças, naquela época desesperada, com medo. Eu lembro de uma situação que nós passamos após essa separação. Houve um dia que a pessoa vai até ali naquele local onde a gente morava, né? Tava ali no meio de uma destruição, de uma miséria, as roupas dentro de um saco de lixo. Eu sentada no sofá velho que tinha ali naquela salinha pequena, e me lembro dessa cena. Eu chorando, né? Falando com a pessoa dizendo pra mim que, olha, eu não te amo mais, eu não quero mais estar aqui, eu não te amo. E aí eu lembro de eu ter falado essa frase: você está fazendo isso comigo porque eu não tenho meu pai. Naquela época, naquela situação, eu pensei assim: se eu tivesse o meu pai, isso não ia acontecer, né? Porque meu pai ia cuidar de mim. Imagina, se ele tivesse saído assim, como ele teve o apoio ali do outro lado, o meu pai ia atrás e falar: não, você vai ficar lá, pode voltar, porque você tem uma mulher e 3 filhos e é responsabilidade tua estar ali até o final, sim. O que vocês estão passando não é motivo de separação. Tá tendo umas picuinhas, umas situações aí que precisa colocar no lugar, os pingos no is, mas não é motivo de separação. Você não encontrou minha filha no lixão, não. Você pegou ela aqui. Só que eu não tinha, né? Não tinha esse apoio. Eu lembro do pastor da minha igreja na época, fui levar o caso para ele foi até minha casa para conversar, e ele falou assim: eu vou conversar primeiro com você, né? Falou com o dito cujo, falou: tal dia você esteja lá pra gente conversar. E por quê? Porque conversar com o casal que tá ali na briga, você sabe como que é, né? Eu vou falar: não, porque ele é isso, ele fez aquilo, ele deixou de fazer aquilo outro, e ele ia fazer a mesma coisa. Não, porque ela é isso, deixou de fazer aquilo, fez aquilo outro. Então ele quis primeiro conversar com ele. A intenção do pastor na época era da união do casal, né? Foi a primeira coisa, foi o primeiro momento ali que eu percebi alguém tentando nos ajudar. Mas o que aconteceu? Ele não queria mais, ele estava já decidido que ele queria cuidar da vida dele, ele queria estar lá. Então, eu também não fiz questão, porque eu também queria paz, né? Tava vivendo um momento ali difícil, uma casinha pequena com 3 crianças, um marido infeliz, uma mulher infeliz, Satanás fazendo uma arruaça dentro daquele lugar, né? Brecha que Satanás encontrou porque nós demos, né? Porque é muito fácil falar, porque foi o diabo que destruiu. O diabo só destrói aquilo que ele encontra um lugar, uma brecha para entrar, tá bom? Então ali houve várias brechas. Eu buscava a Deus, mas era religiosa, não sabia buscar direito. Deus me mostrou em sonhos, o inimigo queria destruir minha vida. Eu ia falar, falava que não, era besteira, que era loucura da minha cabeça. Aí tinha Satanás usando pessoas de fora, né? Uma terceira lá, que influenciava de forma negativa, fazendo picuinha, trazendo calúnia. Uma confusão, gente, olha, eu nem vou entrar muito nos detalhes, porque isso já passou, graças a Deus, né? Hoje eu tô numa nova fase. A pessoa também, né, refez a vida, encontrou uma pessoa legal, uma pessoa de bem. Tá feliz, eu estou feliz, mas eu tô trazendo isso para você porque você talvez esteja passando por esse processo. Tá aí num casamento infeliz, tá tendo muitas brigas, muitas confusões, e você consegue enxergar apenas uma porta, a porta do escape. Apenas uma porta, a porta do divórcio. E nós sabemos que o nosso Deus é contra o divórcio. E você já parou para pensar porque Deus é contra o divórcio?
Já parou para pensar? Será que é porque ele quer nos punir? Será que é porque ele quer que nós sejamos infelizes numa situação até o fim das nossas vidas? Não. Deus quer nos poupar. Quando ele diz que ele é contra o divórcio, porque a intenção do nosso Deus, como está na palavra dele, é que o homem e a mulher se unirá e se formará uma só carne, né? A palavra é bem clara. Deixará pai e mãe e vai ali unir com a sua esposa e vai se tornar uma só carne. Ali vem os filhos, ali nasce uma nova família. A família que você saiu, que é o seu pai, sua mãe, seus irmãos, torna-se parente, não é mais família. A família é o marido, a esposa e os filhos. Então o homem, como é o cabeça do lar, ele tem que proteger a sua família, proteger sua esposa, proteger seus filhos, não é verdade? E ali se fecha brechas para que Satanás não entre. Então por isso que a palavra é bem clara, que nós temos que estar ali unidos, mulher e o homem, cada um no seu papel, cada um cumprindo o seu papel, para que Satanás não entre e ache brecha. Bom? Então, quando isso acontece, traz consequências. Se tiver filhos, pior ainda, os filhos sofrerão consequências. Então, uma mulher e um homem que está passando por esse processo precisa ter um pouquinho de juízo, precisa parar um pouquinho e pensar. Ver se essa situação que você está passando, juntos aí, né, não pode ser revertido. Buscar ajuda em pessoas que têm uma ligação direta com Deus, que sabem a responsabilidade do peso de uma separação. Porque às vezes você vai buscar conselho em amigas, alguém que também é separado, ou alguém que está ali vivendo a sua vida, mas vai dar um conselho ruim. Não, larga mesmo. Você é linda, você é maravilhosa, você vai encontrar uma pessoa melhor. Mas, gente, não fala das consequências que isso pode ocasionar na sua vida. Então, esse processo da separação, se você puder reverter, é o melhor, é o ideal. Que essa família seja restaurada. Mesmo porque não é da vontade de Deus que haja o divórcio. O nosso Deus não se agrada. Entende? Então, por que Deus não se agrada? Porque traz consequências terríveis, tanto para o homem, tanto para a mulher e principalmente para os filhos. Então, Deus quer nos poupar desse sofrimento. Por isso que ele fala que ele é contra. Ele quer que você restaure essa situação. Então, se você está passando por esse processo, o que eu posso dizer é isso. Busque primeiro em Deus, oração, jejue por essa causa, sabe? Peça ao Senhor sabedoria. Busque um homem, uma mulher de Deus que possa te dar bons conselhos. Comece a buscar aí, não sei qual que é o núcleo, né? O que está sendo feito, o que está acontecendo, que está trazendo tanta desavença, tantas situações aí de brigas, desunião entre vocês. Às vezes é algo espiritual também, inveja que pessoas têm da família, alguém que fez um mal espiritual e você às vezes não está nem enxergando, né? Então, a primeira coisa que vem na sua mente, geralmente Satanás que vem falar, se separa. Se separa, não tem mais saída para vocês. Você vai ser muito feliz sem esse casamento, porque o intuito de Satanás é destruição. A palavra deixa bem clara, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele usa situações e pessoas. Então ele pode colocar pessoas que vêm trazer uma má influência, fazendo com que você tome essa atitude. Uma atitude que vai trazer sérias consequências. Então quando eu vou agora para outra parte, quando você tem essa ruptura do seu casamento, as consequências virão. Se você, mulher, tem filhos, a maior parte da consequência é para você, porque você vai ficar com essas crianças sozinha. E aí você começa a passar por várias situações que vai te machucar, que vai te magoar durante o percorrer dessa vida. É possível que você vença? É, porque eu venci. Mas, gente, não é fácil. Uma mulher sozinha criar seus filhos. Às vezes a pessoa ali que saiu, que é o pai das crianças, vai estar de uma forma ali afastada. 100% é você com essa carga pesada. Às vezes pode te auxiliar ali com uma pensão, de vez em quando, né? Pega a criança a cada 15 dias, uma vez no mês, às vezes nos finais de semana, eu não sei como vai ser o processo disso, mas a maior parte é você. Então, o importante é que vocês dois possam conversar e possam buscar aí o melhor caminho, que seria, sim, a restauração do casamento. Então essa mensagem para você é essa. Se você está passando por esse processo, se tem vindo na sua mente que você quer sair, que você não está mais aguentando, não dê esse passo, sem antes buscar outras alternativas.
Busque aí, de repente, passar no psicólogo, conversar, né? Também tem aquelas terapias de casais que são muito importantes. Talvez você faça parte de uma igreja, converse com o seu pastor, com a sua pastora. Participe de grupos, né? Às vezes fica meio difícil porque às vezes o marido não quer ir, não é verdade? Então você, mulher, que é aí a mulher sábia, a mulher que edifica o lar, essa responsabilidade está mesmo sobre a mulher, né? De edificar a sua casa. Mas é óbvio que isso não é só para você. O homem também tem essa responsabilidade. Então, muitas vezes nós olhamos, né, e não tem saída. Porque aquela pessoa que está com você não está no mesmo pensamento. Quer mais é sair daquela situação. Hoje eu já passei por isso. Deus já restaurou a minha vida sentimental novamente. Graças a Deus. Mas ficaram marcas, né? Ficaram consequências de tudo aquilo que eu passei. Então não é fácil. Hoje eu olho meus filhos, graças a Deus. Deus cuidou de mim. Deus me deu ânimo. Deus me deu força, né? Encaminhou bem os meus filhos, eu posso agradecer a Deus por isso, mas eu tive muito medo, eu tive muita insegurança nesse processo. Então eu quero que você evite passar por isso. Não só eu, como o próprio Deus. Quando nós estamos no rolo, na confusão, a gente consegue enxergar o hoje. O futuro a gente não consegue enxergar. E eu posso dizer que um futuro após um divórcio tem várias consequências que podem te machucar, que podem destruir a sua vida. Tem pessoas que não conseguem se levantar mais, outras conseguem refazer a sua vida, que foi o meu caso, mas isso não é algo bom. Por isso que Deus é contra o divórcio. E Deus não quer que você passe por esse processo. Então a palavra para você hoje é essa. Confie em Deus. Deus pode sim restaurar o seu relacionamento. Ele quer que você seja feliz, tá bom? Então se você ainda está nesse casamento, está nesse processo, está pensando em fazer isso, não faça. A menos, que eu vou abrir uma ressalva aí, a menos que seja uma outra situação, tá bom? Quando você está no processo aí, que é a violência doméstica, que é a falta de respeito, que está te magoando, te machucando de tal forma que está te levando aí no fundo do poço, então isso Deus não quer. Há religiosos, pessoas aí, que dizem que não, que você tem que ficar nesse sofrimento até o fim da sua vida, porque se você casou, foi você que escolheu, você tem que sofrer até o fim. Não é isso que Deus quer pra você, tá bom? Então não dê ouvido a isso também. Você vê que tem os dois lados. O lado que eu falo que você pode restaurar o seu casamento é quando é uma situação aí que pode ser revertida, né? Às vezes, não, porque eu não amo mais ele não me ama. Não, o amor você pode reconstituir de novo, tá bom? Porque o amor você tem que querer amar. Se eu querer amar e ele querer amar, os dois podem entrar no processo aí de resgatar esse amor. Buscando ajuda, buscando em oração, buscando em jejum, fazendo terapia de casais, várias situações que podem ser feitas para reverter essa situação de separação, de destruição do lar. Principalmente olhando pelos seus filhos, né? Onde trarão aí sérias consequências para eles também. Então pode ser sim restaurado pela bondade e misericórdia do Senhor. Quanto testemunho nós vimos sobre isso, não é verdade? No meu caso, naquela época eu não tinha um vídeo como esse para eu ver, alguém que pudesse me ajudar, não é verdade? E eu passei por esse processo. Mas você que está aí hoje, está tendo essa graça de Deus desse vídeo chegar até você. A resposta é essa. Busque em Deus, porque Ele pode restaurar o seu casamento sim, e futuramente você está contando aí a mudança, a transformação, a felicidade que você está vivendo com seu marido e com seus filhos. Porque essa é a vontade de Deus. Satanás tem trabalhado aí ultimamente, né? Para destruir casamento, para destruir mulheres e homens, colocando homem e mulher um contra o outro. Agora nosso inimigo é o homem, não é verdade? É isso que Satanás tem trabalhado aí com diversas mulheres influenciadas por ele. E é isso que Satanás quer. A destruição. A palavra deixa isso bem claro, não é verdade? Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele vem no seu ouvido falando isso. Se separa. Isso não é para você. Às vezes você vai falar com alguém influenciada por Satanás que te diz a mesma coisa. Você é uma mulher bonita, você vai encontrar alguém melhor. Não caia nessa cilada de Satanás. Toda vez que Satanás te dá uma direção é para te levar para o fundo do poço. É para destruir a sua vida. Tá bom? Então, voltando aí no que eu disse, se for um caso grave desse aspecto, né, onde está tendo uma violência doméstica, uma situação muito grave, saia desse relacionamento. Eu sou a primeira pessoa a te dizer isso e é o próprio Deus também quer isso para você. Porque nós mulheres somos criadas para ser amada, para ser respeitada, tá bom? Se tá faltando isso, Deus não se agrada.
Às vezes vem um religioso dizer que não, que você tem que ficar até o final, porque não é ele que está passando pelo processo. Não é ela que está passando pelo processo, então não seja besta. Peça ao Senhor graça, peça ao Senhor sabedoria e Ele vai te dar uma direção para que você saia dessa situação. Não fique esperando o pior. Nós temos visto aí várias estatísticas de mulheres que ficaram aí nessa situação e o final foi triste. Não é verdade? Vocês sabem muito bem o que acontece no final. Então Deus quer reverter essa situação, nessa situação que eu estou dizendo que é plausível ainda de uma transformação. Bom? Às vezes são questões que podem ser transformadas, que podem ser ordenadas de uma forma que vocês venham contornar a situação, evitando aí um divórcio. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Nesses vídeos que vem aí a seguir, eu venho falar mais com vocês sobre algumas questões, tudo isso para que nós mulheres venhamos ser edificadas, viu, ter uma vida transformada na presença do Senhor e assim venhamos evitar grande sofrimento, porque essa é a vontade do Pai, que venhamos restaurar nossas vidas em todo o sentido, para que a graça do Senhor, a felicidade plena esteja em nossas vidas. Amém? É isso, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.